Oi pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Meu nome todos já sabem muito bem, é Rafael. Estamos dando início aqui à nossa terceira videoaula da matéria de permutadores de calor, certo? De maneira que na videoaula anterior nós pudemos aí encerrar, a parte introdutória do assunto, A gente viu aí os conceitos básicos, já sabemos que o que veremos a seguir não é necessariamente uma novidade, mas é de uma forma um pouco mais explicada, um pouco mais aprofundada, certo? Mas ainda assim nós provavelmente temos plena consciência, do que vamos ver daqui para frente, uma vez que nós podemos aí ter um reforço na parte introdutória, certo? Porém, essa parte normal, por assim dizer, fora da introdução, ela não seja diferente, tanto em conteúdo quanto em aspecto. É uma apresentação de slides, com a sua devida leitura e a explicação se necessário. Então, senhores, sem mais delongas, sem mais perda de tempo, vamos dar início aqui à nossa videoaula. Vamos voltar ao conceito da definição. O que é um permutador? Permuta, primeiramente, sempre bom lembrar, troca. A permuta é uma troca. Então, trocador de calor é o dispositivo usado para realizar o processo da troca térmica entre dois fluidos em diferentes temperaturas. Bom, primeiro ponto, que já foi dito, mas a gente sempre revisa, para fixar bem na mente dos senhores, é o seguinte: troca térmica. Permutador, permuta é uma troca. Então faz uma troca de quê? De temperatura, uma troca térmica. Se faz uma troca térmica, significa dizer o quê? Que os fluidos, no mínimo, eles têm o quê? Temperaturas diferentes. Se os fluidos têm a mesma temperatura, ora, pois, não é uma troca, certo? Então, permutador não é nada mais do que o quê? Um equipamento, no caso um dispositivo, que por meio de que nós já vimos de ou feixes tubulares, de diversas formas, bitubulares, em espirais, então, por diversas formas, nós temos aí esse processo de troca térmica entre fluidos, certo? Geralmente é entre um fluido de processo e a água, que é facilmente manipulável, com relação à temperatura. E esse processo é comum em muitas aplicações da engenharia. De fato, a nossa engenharia aí, podemos observar no estudo dos outros equipamentos, sempre tratamos o quê? Com mudanças de temperatura, reações do fluido de processo, com base em quê? Em mudanças de temperatura, certo? O que, consequentemente, em alguns casos, façam que mude o quê? A própria estrutura física, do seu elemento. Podemos utilizá-los no aquecimento e resfriamento. Afinal de contas, um permutador ele não é somente um aquecedor, como nós já vimos, Então, como temos, por exemplo, o nosso air cooler, que é um clássico permutador aí de resfriamento. Bom, podemos utilizá-lo no aquecimento e resfriamento de ambientes, certo? Ele troca calor no condicionamento de ar, na produção de energia, na recuperação de calor e no processo químico. Bom, processo químico, como nós já dissemos, com relação às vezes até quebras de cadeia, por aumento de temperatura, certo? Condicionamento de ar seria o quê? Pegar aquele ar que está numa temperatura X e resfriá-lo a uma temperatura Y. Na produção de energia, ou seja, um permutador, ele pode fazer o quê? Auxiliar uma caldeira, por exemplo, a produzir vapor, certo? Na recuperação de calor, quando você tem que pegar um fluido, entre aspas, morno e reaquecê-lo. Então, certo? Em virtude das muitas aplicações importantes, a pesquisa e o desenvolvimento dos trocadores de calor tem uma longa história, mas ainda hoje busca-se aperfeiçoar o projeto e o desempenho de trocadores, baseado na crescente preocupação pela conservação de energia. Então, senhores, o permutador ele é mais do que simplesmente um equipamento que faz troca térmica de fluidos, certo? Ele é um equipamento que é utilizado como um meio de buscar uma sustentabilidade melhor, uma melhoria na nossa sustentabilidade,
certo? Pois ele tem o que? Ele mantém, certo, algumas coisas, algumas temperaturas, ele facilita o processo de geração de vapor, por exemplo, que é um grande gerador de energia na indústria. Então, o nosso permutador está aí justamente para, além de ser responsável pela maioria das trocas térmicas, que são muitas no meio da engenharia, certo? Ela ainda por cima nos proporciona isso aí, um aumento, né, na nossa capacidade sustentável. Ok? Vamos em frente. Os trocadores ou permutadores de calor do tipo tubular constituem o quê? Nós já sabemos, o grosso do equipamento de transferência de calor com ausência de chama nas instalações de processos químicos. Bom, nós já vimos o quê? Que os permutadores do tipo tubular, certo? Ou seja, os que têm feixes tubulares por dentro, eles fazem o quê? Eles fazem a troca de calor por ausência de chama, certo? Nós sabemos que em um tipo de tubo, de permutador, nós temos o quê? Que passa um fluido pela tubulação e o calor e a chama do lado de fora fazendo esse aquecimento por meio do contato da chama, né? Aquecendo ali o seu feixe tubular, certo? Agora, o oposto, que é o que estamos vendo aqui agora, é o tipo tubular com ausência de chama, é o quê? É exatamente o contrário. O fluido circulando pelo casco e o vapor, né? Um vapor gerado por uma caldeira, passa por dentro desses feixes tubulares, aquecendo a parede metálica da tubulação e trocando calor assim com o nosso fluido que está no casco, certo? Bom, os mais comuns são os trocadores de calor em que um fluido se encontra separado do outro por meio de uma parede, através da qual o calor se escoa. Esses tipos de trocadores são chamados de, como nós já vimos, recuperadores, certo? Então, os recuperadores, eles funcionam dessa forma, gente, como nós já vimos, certo? Eles, né, o fluido da troca de calor e o fluido de processo, eles se encontram o quê? De forma separados por uma parede, certo? Uma parede metálica, através da qual o calor se escoa. É exatamente como ocorre no caso do feixe tubular, certo? Então, por meio da condução, né, da condução térmica aí do calor, você tem aí uma troca de calor sendo efetuada pelos regeneradores. Entre esses extremos, existe um vasto conjunto de trocadores de calor comuns tubulares. Nós já vimos exemplos, vamos ver aqui novamente. Essas unidades são largamente utilizadas devido à possibilidade de serem construídas com grande superfície de transferência em um volume relativamente pequeno, além de possibilitar a fabricação com ligas metálicas resistentes à corrosão e são apropriados para o aquecimento, resfriamento, evaporação ou condensação de qualquer fluido. Então, mais uma ratificação aí, né? Esses equipamentos são utilizados, certo? Pois tem aí uma grande chance, uma grande possibilidade aí de serem construídos com uma grande superfície de transferência térmica em um volume relativamente pequeno, ou seja, um pequeno equipamento em relação ao que ele produz, né? Um pequeno equipamento gera uma grande transferência térmica, certo? Além de possibilitar a fabricação com ligas metálicas, ou seja, o permutador pode ser feito ele é, né, na verdade, feito de liga metálica resistente à corrosão e são apropriados para tais serviços, que é o de aquecimento do fluido, do resfriamento do mesmo, geração de vapor, né, no caso não necessariamente vapor d'água, mas um líquido, qualquer fluido evapora, ou até mesmo a condensação, que é o que? Seria a recuperação desse vapor, certo? Isso para qualquer... O projeto completo de um trocador de calor pode ser dividido em 3 partes principais. Aquelas 3 partes, senhores: análise térmica, projeto mecânico preliminar e projeto de fabricação, certo? Vejamos o primeiro. Análise térmica. A análise térmica ela se preocupa principalmente com a determinação da área necessária à transferência de calor para dadas condições de temperaturas e escoamento dos fluidos. Análise térmica, como o próprio nome já diz,
ela se preocupa com quem? Com a determinação do quê? Do espaço, da área necessária para a transferência de calor, certo? Para condições de temperatura e escoamento do fluido, ou seja, com base, né? Com base aí na temperatura do fluido que está sendo escoado por aquele permutador, nós vamos ter o que? A determinação de uma área, né, necessária, uma área mínima necessária para que haja uma transferência de calor, certo? Sem nenhum tipo de perda, sem nenhum tipo de risco ao equipamento nem ao meio. Bom, visto isso, temos o projeto mecânico preliminar. Envolve considerações sobre as temperaturas e pressões de operação, as características de corrosão de um ou de ambos os fluidos, as expansões térmicas relativas e tensões térmicas e, no fim, a relação de troca de calor. Então, o projeto mecânico preliminar, como o próprio nome já diz, é preliminar, ou seja, é de caráter inicial, certo? Pressão e temperatura de operação sempre caminham juntas, nós já vimos isso em vasos de pressão, certo? Sendo que, nesse caso aqui, as características de corrosão de um ou de ambos fluidos também devem ser levadas em conta, certo? Por quê? Porque como ele trata diretamente com o fluido, ele está sujeito a muita corrosão, a uma corrosão de uma forma mais acentuada. E aqui também, ó, o que caracteriza, o equipamento como sendo permutador serão as expansões térmicas relativas e tensões térmicas, ou seja, tensões geradas principalmente por aumento de energia térmica, certo? E qual a relação de troca de calor entre o fluido de processo e o fluido de troca de calor, certo? Seria, no caso, geralmente, como eu já disse, a água. Bom, e por último aqui, o projeto de fabricação. Requer a translação das características físicas e dimensões em uma unidade, que pode ser fabricada a baixo custo, né, que seria a seleção dos materiais, selos, invólucros e arranjo mecânico ótimos, e os procedimentos na fabricação devem ser especificados. Bom, o projeto de fabricação, ele, embora esteja aqui como terceiro, de uma certa forma, a nível funcional, por assim dizer, ele antecede o nosso projeto mecânico preliminar, em um ponto, somente no prático. Por quê? O projeto de fabricação, ele, exatamente o que está escrito, ele vai considerar, né, informações para que possa ser fabricado para aí sim ser utilizado o permutador. Só que a nível técnico, o projeto de fabricação ele depende do projeto projeto preliminar. Por quê? Porque com base nos dados preliminares, que é os dados no qual você realiza, né, você idealiza um permutador, a partir desses dados você já vai poder começar a escolher, a selecionar seus materiais, né? Observem comigo. Requer a translação das características físicas e dimensões de uma unidade que pode ser fabricada, ou seja, ele vai querer o quê? Com base no que nós vimos no projeto mecânico preliminar, certo? Vamos ter aqui a determinação das características físicas e dimensionais de um equipamento, certo? Então, o projeto mecânico a nível técnico, ele depende diretamente do preliminar, certo? O projeto mecânico preliminar. Para atingir a máxima economia, a maioria das indústrias adota linhas padrões de trocadores de calor. Os padrões estabelecem os diâmetros dos tubos e as relações de pressões, promovendo a utilização de desenhos e procedimentos de fabricação padrões. Bom, como sempre, né, visando sempre a economia, a máxima economia, certo? As indústrias adotam linhas padrões de trocadores, ou seja, diferente dos vasos, sim, existem padrões de fabricação de trocadores de calor, certo? Esses padrões estabelecem diâmetros dos tubos, tanto dos cachos, né, que são tubulares, como dos feixes, e as relações de pressão, promovendo a utilização de desenhos e procedimentos de fabricação padrões, ou seja, relação de padrão de pressão. Se nós sabemos que pressão e temperatura caminham juntos, certo? Para cada temperatura que você desejar, você já vai ter um patamar de pressão pré-estabelecido no projeto, certo? Mas observem o que eu vou dizer aqui, ó. A padronização não significa, entretanto, que os trocadores possam ser retirados da prateleira,
porque as necessidades de serviço são as mais variadas. Então, senhores, observem. O princípio de geração de vapor depende de fatores semelhantes, mas não significa que todas as tarefas serão semelhantes, certo? Então você pode se basear, certo? Se basear em procedimentos de fabricação padrão, mas não fazer o seu permutador, não projetar o seu permutador exatamente igual, a não ser que o projeto seja exatamente igual, mas nem sempre é. Então a gente deve ter total atenção a esse ponto, certo? O engenheiro especialista em instalações de trocadores de calor em unidades de energia e métodos de instalação é solicitado frequentemente para selecionar a unidade de troca de calor adequada a uma aplicação particular. Olha só. O cara é especialista nas instalações de trocadores de calor, certo? Nas unidades de energia. Sendo assim, ele é sempre solicitado para quê? Para selecionar uma unidade de troca de calor adequada, ou seja, ele vai verificar condições do ambiente, ele vai verificar qual tipo de fluido, certo? Quais são os pontos de alteração térmica desse fluido, certo? Que aí, de acordo com isso, ele vai ver a necessidade de ter um permutador de um tipo ou de outro, certo? E entre outros fatores, a qual pressão certo? Tudo isso é levado em conta. A seleção requer uma análise térmica para determinar se uma unidade padrão, que é mais barata, de tamanho e geometria especificados, pode preencher os requisitos de aquecimento ou resfriamento de um dado fluido. Com uma razão especificada nesse tipo de análise, deve ser levado em conta no que diz respeito ao custo, a vida do equipamento, facilidade de limpeza e espaço necessário, além de estar em conformidade com os requisitos e códigos de segurança da ASME. Vamos por partes. Essa seleção, né, esses parâmetros levados em conta pelo engenheiro, dependem de que exatamente? Uma análise térmica, certo? Não só da capacidade do permutador, mas do fluido principalmente, para determinar se uma unidade padrão atende, certo? Esses requisitos, né, de aquecimento ou de resfriamento de um dado fluido. Ou seja, de um dado fluido, então sabemos qual é o item principal levado em conta aqui na nossa análise térmica. É o nosso fluido. Então, como eu lhes disse anteriormente, a análise térmica é feita principalmente com base em quê? No que você vai alterar de forma térmica, né, no fluido. Bom, com uma razão especificada, ou seja, você tem que ter o quê? Uma vazão. Você não adianta, qualquer permutador, senhores, eles podem aquecer qualquer fluido. Só que agora, para atender a demanda, você tem uma série de adequações que você pode fazer. Temperatura, pressão, tipo de geração de energia, certo? Então, tudo isso influencia. E tudo em uma razão especificada, né? Pois nesse tipo de análise deve ser levado em conta no que diz respeito ao custo, ou seja, o que pode ser atenuado em relação a custo. Vida do equipamento, ou seja, se você força muito o equipamento, você tende a ter um tempo de vida reduzido, certo? Facilidade de limpeza, dependendo do tipo de fluido, não é muito bom trabalhar com feixes tubulares muito pequenos, porque você tem muita incrustação, certo? Facilidade de limpeza e espaço necessário, ou seja, para você se adequar à vazão de geração de permuta, é levado em conta. E além de estar em conformidade com os códigos da norma padrão vigente, certo? Então, além de tudo isso, nós temos que seguir a norma ASME. Bom, falamos agora do equipamento em si, né? Mais uma vez. O equipamento de transferência de calor pode ser identificado pelo tipo ou pela função, certo? Ou seja, ele tem tipo, né? Casco tubo, feixe tubular, ou pela função. Ele é um aquecedor, ele é um resfriador, ele é um regenerador, ele é um refervedor. Não sei, certo? Quase todo tipo de unidade pode ser usado para efetuar qualquer ou todas essas funções. Ou seja, um permutador só, ele pode ser aquecedor, resfriador, fervedor, regenerador,
certo? Ele pode ser qualquer um desses. A Tubular Exchange Manufacturers Association estabeleceu a prática recomendada para a designação de trocadores de calor multitubulares mediante números e letras. A designação do tipo deve ser feita por letras indicando a natureza do carretel, do casco e da extremidade oposta ao carretel nesta ordem, conforme a ilustração 2. Certo? Nós vamos ver aqui um exemplo, certo? Aqui, os principais tipos de trocadores de calor multitubulares são: primeiro, permutadores com espelho flutuante. Segundo, permutadores com espelho fixo, certo? É aquele espelho fixo que nós já vimos numa fotografia, tipo BEM, né? Que é o tipo mais usado que qualquer outro, é o principal tipo. Permutadores com cabeçote flutuante e gacheta externa, certo? Gacheta externa do tipo AEP. Permutadores de calor com tubo em U, que é o tipo CFU. Permutadores do tipo refervedor, com espelho flutuante e removível pelo carretel, que é o tipo AKT. E por último aqui, permutadores com cabeçotes e tampas removíveis, do tipo AJW, certo? Também é visto em refinaria. Aqui temos algumas atribuições, né, de permutadores. Vamos dar uma breve lida. Por exemplo, o principal tipo, que é o aquecedor, fornece calor sensível a um líquido ou a um gás mediante a condensação de vapor de água ou de um líquido térmico como downterm. Ou seja, simplesmente faz o que o próprio nome já diz, certo? Por meio de troca de calor, né, por meio de indução térmica causada por esse vapor condensado, certo? O fluido de processo em contato com esse procedimento, ele superaquece, certo? E adquire aí a sua temperatura final. Caldeira recuperadora. Acredite, o nome é caldeira, mas é um permutador. Faz troca de calor. Tudo que faz troca de calor é um permutador. Produz vapor. Afinal de contas, nós sabemos que caldeira produz vapor, certo? É análoga a um gerador de vapor, mas o meio de aquecimento é um gás ou um líquido quente produzido numa reação química. Ou seja, quais são os meios de aquecimento, né, os meios de geração de energia térmica da caldeira recuperadora? Ou gás, certo? Ou resíduos, certo? Resíduos aí de reações químicas, por exemplo, urina das torres, certo? Aqueles óleos mais brutos, eles são usados aí na queima para gerar chama e assim poder começar a aquecer o material. Condensador. Já começa a mudar de figura. Condensa um vapor ou uma mistura de vapores, seja isoladamente ou na presença de um gás não condensável. Bom, seja ele na presença de um gás ou não, o condensador ele não é nada mais do que um permutador que tem a função de restabelecer um estado líquido, né, do seu gás, certo? Ele tem o princípio óbvio de redução da temperatura e não de aumento, certo? E usa por meio da condensação aí para operar. Condensador final. Condensa os vapores até uma temperatura de armazenamento próxima de 100 Fahrenheit. Usa a água como refrigerante, o que significa que o calor é perdido no processo. Como eu já lhes disse, um condensador ele tem o objetivo de quê? De reduzir a temperatura, certo? Ele utiliza a água aqui como fluido refrigerante. Condensador parcial. Condensa um vapor para provocar uma diferença de temperatura, né? É um delta-teta, suficiente para pré-aquecer uma corrente fria num fluido de processo. Com isso, economiza-se calor e elimina-se a necessidade de um pré-aquecedor separado, que use chama ou vapor, ou seja, sem usar a chama ou o recurso do vapor, certo? Por esse delta-teta aqui, né? Essa diferença de temperatura, nós temos aí uma forma de condensar
o nosso material. Gerador de vapor. Gera vapor para ser empregado em outro ponto da instalação, mediante o calor disponível num óleo pesado ou alcatrão. Certo? São resíduos aí de processos químicos deste refino. Certo? Um gerador de vapor, função simples: gerar vapor para ser empregado em outro ponto da instalação. Certo? Seja por uma geração de energia, seja por um aquecimento de um outro produto. Certo? Permutador de fato. Efetua uma função dupla. A primeira: aquece um fluido frio mediante, certo? Ou seja, ele aquece, ele troca calor, ele faz o que está frio, certo? Passar a ser quente. E dois, certo? Que é exatamente o contrário, um fluido quente que é resfriado. O calor trocado não é perdido, ou seja, o calor que é trocado ele também é reaproveitado. Refervedor. Ligado ao fundo de uma torre de refracionamento, fornece o calor necessário à destilação. O meio de aquecimento empregado pode ser o vapor de água ou um fluido térmico. Bom, refervedor, certo? Ele está ligado sempre aonde? Ao fundo de uma torre de fracionamento, uma torre de destilação. E esse refervedor ele fornece esse aquecimento necessário para ser destilado, certo? Então, pega um material que já foi em alta temperatura e referve ele, fazendo com que proporcione a destilação na torre. Refervedor a termosifão. Semelhante ao primeiro refervedor, a circulação natural do meio fervente é provocada simplesmente pela existência de suficiente diferença de pressão, certo? Como tem uma diferença de pressão, o que está numa pressão mais leve tende a se aquecer muito mais rápido, com muito mais força, né? De uma forma muito mais rápida do que se estivessem os dois no mesmo patamar de pressão. Refervedor com circulação forçada. Usa-se uma bomba para forçar a passagem do líquido pelo refervedor. Ou seja, isso aqui não é nada mais do que um refervedor com bomba, né? Obriga ele a passar pelo refervedor. Refrigerador. Resfria um líquido a uma temperatura mais baixa do que a atingível com o uso exclusivo da água, certo? Usa um refrigerante como amônia ou freon, certo? Simplesmente refrigerador, o nome próprio já diz. Ele tem a função de resfriar a uma temperatura mais baixa do que a atingível, certo? Com o uso exclusivo da água, ou seja, é um tipo de permutador que tem o objetivo de resfriar um fluido numa temperatura melhor, ou seja, numa temperatura mais baixa do que seria se ele fosse feito com água, certo? Resfriador. Resfria líquidos e gases mediante a água, ou seja, o refrigerador ele tem que atuar de uma forma com fluidos refrigerantes que vão deixar o material, o fluido de processo final, com uma temperatura inferior ao resfriador, certo? Que utiliza água. Superaquecedor já é completamente o oposto. Aquece o vapor de água além da temperatura de saturação, ou seja, uma temperatura extremamente alta, certo? Ele superaquece aquele vapor, aquelas gotículas de água. Vaporizador. Aquecedor que vaporiza parte de um líquido. Simplesmente isso. Vaporizador é aquele equipamentozinho que faz com que parte daquele líquido que está passando por ela se vaporize, certo? Bom, temos exemplos aqui, ó, os tipos de cabeçote, certo? Carretel e tampas removíveis, ó, essa tampa aqui removível, certo? Aqui é carretel com tampo inteiriço, que é esse tampo todo aqui, esse tampo semisférico aqui, aqui a boca, bocal flangeado. Aí temos o carretel inteiriço com espelho e a tampa removível, certo? É um carretel aqui inteiriço com as tampas removíveis. Vedamento especial para altas pressões. É quando você tem essa estrutura interna aqui e fora ela tem esse sistema de metálico aqui vedando. Agora, tipos de casco. Casco de um passe, que é o casco simples, né?
Casco de 2 passes com chicana longitudinal. Você tem as chicanas aqui, certo? Ele é de 2 passes. Fluxo dividido, certo? Aqui você tem fluxo e contrafluxo. Fluxo duplamente dividido. Então aqui você tem um encontro duplo de direções. Fluxo de entrada ou de saída dividido. Tudo depende da posição dos bocais, percebam. E do tipo refervedor, que é dessa forma que ele se apresenta. Temos aqui na letra L, espelho fixo semelhante ao tipo A. Então temos aqui o nosso espelho que é fixo, nosso espelho que é fixo, certo? E o resto da estrutura. Temos aqui espelho fixo semelhante ao tipo A, porém esse aqui, ao invés de ser de carretel e tampa, ele é simplesmente de carretel e tampo inteiriço. Outro espelho fixo semelhante ao tipo C, certo? Com carretel inteiriço. Cabeçote flutuante com gacheta externa, certo? Aqui o cabeçote ele é flutuante. Espelho flutuante com anel bipartido, certo? Aqui não dá para ver direito o anel bipartido, mas ele é. Feixe tubular em U, que é aquele, se eu não me engano, CVU, né? Eu sempre esqueço, CFU, perdão. E o W e último, espelho flutuante com anel de vedamento especial, certo? Para altas pressões também. Temos aqui uma foto, uma ilustração com exemplos, né, de parte de percutadores, certos feixes tubulares, ó. Mais exemplos. Certo, aqui temos uma tabela, uma ilustração com a ilustração, né, com a legenda de cada componente, certo? Por exemplo, o primeiro aqui, ó, cabeçote estacionário de carretel, certo? Temos aqui, ó, o 28, são as chicanas transversais aos feixes tubulares, certo? Temos o espelho estacionário aqui na 6, ó. Deixa eu localizar a 6 aqui. Aqui temos o espelho estacionário aqui na 6, certo? O anel bipartido na 19. Só um momento para achar 19. Aqui. O anel bipartido está bem aqui. Bem aqui assim, nessa altura. Bom, vamos lá, gente. Vamos dar início agora aqui aos tipos de trocadores de calor. Classificação quanto à utilização. São métodos né, que nós já vimos anteriormente na introdução de se classificar os permutadores. Os trocadores de calor são designados por termos correspondentes às modificações que realizam nas condições de temperatura ou estado físico do fluido de processo. Ou seja, os permutadores eles são determinados por termos correspondentes, certo ao que? A modificações que realizam nas condições de temperatura ou estado físico. O estado físico modifica-se também por meio da temperatura, somente assim não tem como ser de outra forma, dentro de permutadores. No caso do equipamento operar com 2 fluidos de processo, prevalece, se possível, a designação correspondente ao serviço mais importante, ou seja, as condições de análise térmica, projeto dimensional e projeto mecânico, tudo vai depender, né, ser dado em cima do fluido de maior importância, certo? E através desse critério, os trocadores de calor são classificados como, primeiro, resfriador, que é o cooler, resfria um líquido ou gás por meio de água, ar ou salmoura. O ar, como nós já vimos, né, eu já citei aqui o air cooler, certo? Porém, lembrem-se, senhores, resfriador utiliza no máximo como líquido fluido refrigerante a água. Já o refrigerador, que é o chiller, resfria também o fluido de processo através da evaporação de quem? De um fluido refrigerante, como por exemplo amônia, propano ou hidrocarbonetos clorofluorados, certo? São elementos refrigerantes que têm um potencial de resfriamento maior do que a água.
Condensador, que é o condenser, retira calor de um vapor até a sua condensação parcial ou total, como nós já vimos anteriormente, os tipos de condensadores, certo? Podendo inclusive subresfriar um líquido condensado. O termo condensador de superfície aplica-se ao condensador de vapor exausto de turbinas e máquinas de ciclos térmicos, certo? É aquele que toda aquela energia térmica que é liberada, que é exalada, ele recondensa. E o aquecedor, que é o heater, aquece o fluido de processo utilizando em geral vapor d'água ou fluido térmico, certo? Então, nada mais do que vapor d'água ou fluido térmico, ou seja, até mesmo a chama, né, a qual estamos nos referindo aí. Depende do tipo. Temos o vaporizador, que é o vaporizer, né, que cede calor, ele cede, ele doa calor ao fluido de processo, vaporizando total ou parcialmente, através de circulação natural ou forçada. Aquele vaporização forçada, né, que é por meio de bomba, certo? Que até se aplica a um tipo de refervedor, se eu não me engano. Então o vaporizador ele não é nada mais do que o quê? Transfere o excesso de energia térmica que tem para o fluido mais frio, fazendo com que esse fluido, que uma vez era frio, passou a superaquecer, né? Passou a aquecer e vaporizar. O termo refervedor, que é o reboiler, aplica-se ao vaporizador que opera conectado a uma torre de processo. Simplesmente isso, o refervedor ele é conectado, ele é acoplado a uma torre de processo, certo? Vaporizando o fluido processado. O termo gerador de vapor, que é o steam generator, aplica-se ao vaporizador que gera vapor d'água, aproveitando o calor excedente de um fluido de processo, certo? Então ele aplica-se a um vaporizador, certo? Gerando vapor d'água da onde? Aproveitando quem? O calor excedente de um fluido de processo. Ele aproveita esse calor e faz com que a partir daí gere esse vapor. E temos o evaporador, por fim, né, que é o evaporator. Promove concentração de uma solução pela evaporação do líquido de menor ponto de ebulição. Normal, certo? Menor ponto de ebulição significa dizer o quê? Que ele evapora a uma temperatura não tão alta, ou pelo menos mais baixa da qual, né, a solução de evaporação. Promove concentração, certo? Uma concentração de uma solução pela evaporação do líquido, né? Ele gera uma solução e esse líquido que é de menor ponto de ebulição. Bom, senhores, com isso encerramos aqui a nossa terceira videoaula. Espero que essa parte aí, que não é introdutória, esse desenvolvimento tenha ficado bem fixado na mente dos senhores. Certo? Caso não, revejam a introdução ou revejam essa videoaula novamente. Só não fiquem com a dúvida, senhores. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula.